A aeronova desenvolve uma linha completa de aeronaves de diferentes classes, desde plataformas leves não tripuladas até dirigíveis pesados para logística complexa, com os quais demonstraremos suas capacidades e eficiência no mundo moderno. A linha de aeronaves incluirá alguns protótipos importantes, o Nova 01 e o Aerolot 01, ambos já em desenvolvimento. Essas aeronaves foram criadas especialmente para testar e colocar em prática todas as soluções modernas e inovadoras que a empresa pretende utilizar em seus futuros modelos. É com grande prazer que apresento o nosso primogênito, o dirigível Nova 01. É essencialmente uma cópia dinâmica do nosso próximo modelo, o Nova 2. Nele, aperfeiçoamos o sistema de controle, o piloto automático e a coleta de dados. No futuro, sua versão já aprimorada poderá se tornar um produto independente, seja para monitoramento ou para publicidade. Seu volume é de 130 metros cúbicos e seu comprimento é de 17 metros. Ele é capaz de transportar a bordo até 20 kg de carga útil, seja algum tipo de equipamento ou qualquer outra carga a ser transportada. As futuras modificações desta aeronave também poderão se tornar um produto comercial independente, onde ela pode funcionar como plataforma de publicidade ou como meio de monitoramento e vigilância. O Aerolot 01 é nossa versão híbrida com características aerodinâmicas aprimoradas. É um modelo experimental no qual também testamos novas soluções incomuns para dirigíveis de nova geração, mas que possivelmente serão aplicadas nos próximos modelos. Nele, além da força de sustentação aerostática, a aerodinâmica também atua, melhorando o seu desempenho em determinadas tarefas nas quais os dirigíveis podem ser utilizados. Seu volume é de aproximadamente 190 metros cúbicos, seu comprimento é de 19 metros e a capacidade de carga que ele pode levar a bordo é de cerca de 50 kg. A linha de aeronaves também incluirá o dirigível Nova 2, com volume de 2.000 metros cúbicos e capaz de transportar 500 kg por uma distância de 500 km. Sua versão de passageiros será projetada para acomodar até 6 pessoas, incluindo o piloto. O próximo na linha é o dirigível Nova 8, com volume de 8.000 metros cúbicos. Esta aeronave já será capaz de transportar 19 passageiros ou até 4 toneladas de carga ao longo de uma distância de 3.000 km. E o dirigível Nova 35 encerra a linha de aeronaves da empresa. É um dirigível de uma classe completamente diferente, dotado de estrutura rígida. Será a primeira e a menor aeronave com casco rígido que a empresa planeja desenvolver e produzir no futuro. Esta aeronave poderá levantar no mínimo 15 toneladas e transportar cargas por milhares de quilómetros. Esta linha de aeronaves atenderá a um volume bastante grande de necessidades que se formou atualmente no mercado de logística e transporte de cargas. E nosso próximo passo é o dirigível Nova 2, capaz de transportar 6 passageiros ou 500 kg por uma distância de 500 km. Obrigado a todos que assistiram a este vídeo. Amigos, fiquem com a gente. Em breve teremos novos vídeos sobre como estamos revivendo a construção de dirigíveis. Até os próximos vídeos. Amigos, olá a todos. Vocês estão, como sempre, no projeto Dirigíveis de Nova Geração e vamos fazer um webinar um pouco atrasado, mas final, com o balanço do mês de julho. Viemos até vocês a quente. Chegamos anteontem mesmo de um grande festival de aviação em Novosibirsk, ainda com as impressões e as emoções bem frescas. Hoje vamos contar como tudo correu e também falar das últimas novidades e dos acontecimentos do projeto. E vamos falar do projeto, conosco, como sempre, Fyodor Konstantinov. Olá, Fyodor, bom dia. Tiveste saudades dos webinars? Tens novidades? Sim, claro que tive. Amigos, olá a todos. No mês passado, já estamos em agosto. Sim, é agosto. Meu Deus, quanta coisa acontece, como o tempo voa. Pronto. Um dos acontecimentos mais sonantes deste período foi o festival, no qual entramos assim de repente, sem grande preparação. E não estávamos nada à espera daquela dimensão, nem sequer imaginávamos uma coisa assim. Ligaram-nos umas pessoas respeitadas e pediram-nos para ir. Dizem, temos aqui um festival perto de Novosibirsk. Não podiam vir voar com o vosso dirigível? Sim, e no fim de contas vamos lançar um grande vídeo resumo com tudo aquilo que aconteceu por lá. Foram dezenas de milhares de pessoas, foram 3 dias de festival.
O primeiro dia foi fechado só para os patrocinadores e os participantes. O segundo dia foi o mais concorrido de todos, o mais louco. E o terceiro dia foi o do encerramento. No fundo, foi mesmo espetacular. Podemos começar pelo princípio de tudo. Tudo começou com a desmontagem do nosso dirigível lá em Voskresensk para começar. Sim. Nós, já agora... Deixe-me fugir um pouco ao tema. A desmontagem do dirigível Nova 01 levou 7 horas. Chegamos a Voskresensk e 7 horas depois o Nova 01 já estava carregado no caminhão. Nós, como é natural, desequipamos o dirigível, esvaziamos o gás, embalamos tudo, todas as peças sobressalentes necessárias, as ferramentas para a montagem e para a desmontagem. Arrumamos tudo em malas e tudo coube lindamente no mastro de amarração que foi feito para o Nova 01 sobre a base de um reboque de automóvel. E o reboque entrou com jeitinho no caminhão e ele partiu. E em Novosibirsk começamos justamente por descarregar todo este material do caminhão, encher com gás e voltar a montar. E a desmontagem leva 1 dia, e a montagem leva 3 dias, como se veio a verificar. No primeiro dia montámo-lo mecanicamente. Segundo dia, terminamos a montagem. Depois veio a afinação, o arranque do sistema de controlo, as verificações e por aí fora. E depois, no terceiro dia, tínhamos de voar logo pela manhã. Voámos meia hora antes da parte fechada do evento, mas também correu bem. Pronto. E depois acabámos por desmontá-lo todo em 5 horas. Ganhámos 2 horas. E ainda com um mínimo de pessoas. Sim, exato. Ou seja, os dirigíveis pequenos desmontam-se, montam-se e transportam-se num dia. Foi o que apuramos. E o que dizer do festival? Sinceramente, sentíamos-nos como quem volta de um turno na mina e sai lá de baixo. Muito cansados, física e moralmente, porque chegamos lá no dia 27 e viemos embora no dia 4, e todos os dias era levantar de manhã cedo, a correr para o aeródromo, trabalho físico, sol a escaldar. Acho que se nota pela nossa cara. Pronto. O stress é incrível, claro está, quando temos aquela quantidade de gente à volta e o Nova 01 levanta voo e vai a voar. Isso é claro. Mas quando o Dima, o operador, não obedece, aí é outra história. Dima, mais alto. Dima, mais alto. Dima, mais alto. E o Dima vai assim, vai direito aos helicópteros. Opa, está a mostrar como o dirigível pode ser ativo. Dima, não te aproximes do palco? Dima, por favor. Dima, não, por favor. E o Dima ali à frente do palco. Meu Deus. E além de nós, havia por lá imensas outras coisas. Havia helicópteros de todos os tamanhos, tanto os pequenos do tipo Robinson como os grandes. Nem sei como se chamam, enormes, interessantes. Havia Mi-8, claro está, e havia também um helicóptero Mi-1M. Havia muitas esquadrilhas acrobáticas desportivas diferentes em aviões. Havia caças, voou ali um grupo inteiro dos Vitiazi. E depois, à parte disso, ainda voou um caça sozinho e voaram também os parapentistas. E havia ali um aparelho monolugar de configuração de quadricóptero, um eVTOL, que também andou a voar. Pronto, foi uma festa grandiosa. Começava lá pelas 11 da manhã e ia até às 10 da noite. Acabava com um espetáculo incrível. Pronto. E como digo, não esperávamos algo tão grande e de tal escala, nem que nos fossem convidar para participar. Um enorme obrigado aos organizadores e aos patrocinadores, e com muito gosto havemos de lá voltar outra vez. Pronto. E, no geral, apetece-me falar do feedback, do retorno que tivemos das pessoas, dos participantes, de quem apareceu por lá. Um caso à parte, nem por isso. Como hei de dizer. O mais agradável foi quando vinham ao hangar os próprios pilotos e técnicos das outras esquadrilhas acrobáticas. Eram pessoas muito sérias, com grandes condecorações e com nomes bem conhecidos na aviação. E tiraram o chapéu à construção de dirigíveis em geral, a toda a nossa ideia, e mostraram interesse. Foi se calhar a primeira experiência deste género, em que pessoas mesmo do setor, profissionais,
nos dão o seu retorno sobre isto. Foi incrivelmente agradável receber um retorno mesmo positivo. E os que estavam ali ao lado, mas o que é isto? O engraçado é que ao início toda a gente levava aquilo com um sorrisinho. E então, como vai o vosso balão? Quanto hélio? Voa ou não voa? Depois veio o primeiro voo, o segundo, e após o segundo, olho e as caras já eram outras. Mais a sério. Sim, começaram a levar aquilo mais a sério, a ajudar e por aí fora. Em 2 dias convencemos todos os céticos, até no aeródromo, de que o dirigível não é um brinquedo. O dirigível não é um brinquedo. Mesmo assim pequeno, aos olhos deles era um aparelho a sério. Isto é fixe, claro. E continuam todos a perguntar: onde está o grande? Quando sai o grande? Onde podemos ir vê-lo? Querem muito. E isso, claro, é especialmente agradável de ouvir. No fundo, há um alvoroço enorme entre as pessoas, um interesse louco, completamente orgânico, sobretudo miúdos. Tínhamos ali um infantário inteiro à volta do dirigível. E o programa, como é que era? Nós estávamos na primeira parte do programa, levantávamos voo por volta das 11 da manhã. Primeiro voavam os parapentistas, depois um dos aviões e logo a seguir nós, era outra abertura. Levantamos voo. Havia lá um aeródromo, chamava-se Mochiche. Podem ver, um aeródromo magnífico, grande, bonito, com uma natureza incrível, bétulas e relva. É espetacular. E pronto, se aqui é o aeródromo, aqui estava o palco e o campo reservado ao espetáculo. E aqui estavam os hangares. Nós saíamos do último hangar, voávamos ao longo de todo o campo, dávamos voltas, ficávamos parados no ar e voltávamos a dar voltas. E depois aterrávamos. Tínhamos de 15 a 20 minutos de voo. O tempo era regulamentado. Cada 15, 20 minutos mudava. Voava alguma aeronave, mostrava alguma coisa, um horário muito apertado. E depois tivemos um evento maravilhoso. Tínhamos de prender o dirigível ao mastro no meio da multidão. Não sei se já foram a festivais tipo Nashes TV com tendas. Tudo à pinha, com tendas, guarda-sóis, tudo e mais alguma coisa, mesas, crianças. Sim, e tudo muito, muito, muito apertado. Foi preciso afastar as barreiras técnicas e levá-lo à mão. Pensámos em ir a voar, mas não dava, desistimos logo porque era uma ideia parva. E levar o dirigível nos braços até ao mastro de amarração. Aquilo é que foi um espetáculo. Nem vos vou sequer contar. No fundo, toda a gente corria para o dirigível para tocar, fotografar e mais não sei quê. À volta do mastro havia uma vedação. Como depois me consolei, era para ninguém montar ali tendas e cadeiras, porque a vedação não travou as pessoas de todo. Correram logo todos a ajudar a estacioná-lo. Levaram-no todos juntos, em peso, por entre a multidão. O vento era bastante forte e havia que segurá-lo pela proa e pela cauda, porque o levamos por entre a multidão. No fundo, no fim, nem cheguei a segurá-lo porque era impossível. Levavam-no todos nos braços. Amarramo-lo e pronto. Colaram-se ao dirigível e até o sol se pôr, ninguém arredou o pé dali. Vinham sempre, perguntavam, tiravam fotos. O dirigível deu um recurso muito valioso, deu sombra. O sol estava escaldante, uns 35 graus se calhar, nem uma única nuvem. Foi o ponto de atração do festival? Sim, não só se interessavam, vinham, olhavam, tiravam fotos, como ainda se abrigavam ali à sombra. No fundo, o dirigível agradou a todos em tudo. Também quero destacar que este foi o 15º Festival Viva Avia, de aniversário, que se realiza em Novosibirsk. E pela primeira vez neste festival jubilar, e em geral esteve presente um dirigível. E coube-nos a nós, digamos assim, esta bandeira de honra. A nós, à empresa Aeronova, ao dirigível Nova 01, liderar esta área da aerostação. Foi, claro, uma grande responsabilidade, uma honra e também alguma inquietação por como iria correr. Queríamos, claro, mostrar-nos pelo nosso melhor lado e sem aventuras desnecessárias. E resultou. Sim, correu tudo lindamente. Sim, mas o nervoso miudinho durou até ao fim. Não dei a perceber, mas estava mesmo nervoso. Na verdade, nervoso não. Só tinha de estar sempre concentrado, sem relaxar nenhum segundo.
Pronto, voámos, correu bem, aterramos, amarramos ao mastro. No geral dá para respirar. Mas é um mar de gente à volta do dirigível. E ele anda sempre a girar com o vento. O vento era tão instável que numa hora ele se virava várias vezes a 180 graus, sem problema. E tendo em conta que ali havia crianças, havia reformados, havia lá de tudo, era preciso estar sempre atento. E nem sequer estavam de pé à sombra. Já tinham estendido os lençóis e as mantinhas, já estavam deitados. Sim, e ao início foi tão engraçado. Primeiro, o dirigível não vos faria mal nenhum, mesmo que estivessem ali e ele começasse a deslocar-se. É flexível e leve, e nós controlávamo-lo sem o deixar fazer nada brusco. E ao início as pessoas não percebiam bem onde podiam estar ou não. Uns sob o suporte traseiro, outros ao lado da gôndola. Quando se desloca, claro, a gôndola e o suporte traseiro batem nas pessoas. No fim de contas, a consciência coletiva já tinha evoluído e toda a gente se deitava entre a gôndola e o suporte traseiro. E se ele andasse assim um bocadinho... Sobre eles. Que espetáculo, imagina. Vieste até um festival de aviação, estás deitado debaixo do dirigível e vês as pessoas a voar de avião. Só agora estou a relaxar e a perceber mais ou menos que beleza aquilo foi. As crianças que se penduravam nele tentaram desapertar tudo o que dava para desapertar, abanar tudo o que dava para abanar, espetar o dedo em tudo e em todo o lado só por espetar, e enfiavam erva nos ventiladores, faziam de tudo e mais. Por isso tivemos de estar sempre atentos todo o festival. Queimados, exaustos. Foi engraçado, na verdade. Muita gente veio ter connosco de propósito. Viemos aqui só por causa do dirigível. Viemos aqui só por causa do dirigível. E foi muito agradável que também tenha vindo gente do projeto, participantes do projeto. É espetacular. Havia quem viesse de 800 quilômetros. Uns meteram-se no carro e vieram de 1000 quilômetros. Muito obrigado mesmo. Foi muito bom encontrar-me com vocês. Incrível, espetacular. Vieram uns rapazes de Novosibirsk. Obrigado a eles. Até ajudaram na montagem e na desmontagem. Pronto, de um modo geral, ficou aquele ligeiro choque com a quantidade de movimentos que tivemos de fazer num intervalo de tempo assim tão curto. No chat o pessoal ainda perguntava, também estavam lá outros dirigibilistas, colegas nossos. Sim, estava lá o pessoal do Instituto de Termofísica de Novosibirsk com uma pequena maquete de dirigível. Eles tinham lá qualquer coisa, 15 metros cúbicos era o volume. Pronto, mesmo pequenino. Um volume 10 vezes menor do que o do Nova 01, com 4 ciclorotores e 2 motores pequenos, que são os propulsivos. Eles nunca tinham voado na rua até então, só lá dentro, em espaços fechados. E pronto, há que lhes prestar a devida homenagem por isto. Num espaço fechado, controla-se lindamente, quase como o Aeroliot. O nosso Aeroliot é de quadricóptero, mas a base deles é mais larga, os ciclorotores mais afastados. E manobra mesmo bem, para a direita, para a esquerda, roda sobre si. Tudo muito fixe. Mas por ser tão pequeno, na rua não conseguia voar de maneira nenhuma. A única coisa que conseguiram fazer foi pendurá-lo preso por 2 cordinhas. Ele também ficou ali simplesmente parado no campo como uma maquetezinha de dirigível. Até 1 ou 2 metros por segundo já lhe são fatais. A tarefa principal deste dirigível era, no fundo, ensaiar os ciclorotores, ver a dinâmica deles e fazer a verificação do modelo de cálculo do Instituto de Termofísica. É sobretudo um trabalho científico, mesmo muito científico. Eles conseguem construir vários modelos matemáticos, modelos físico-matemáticos, verificar casos de cálculo. Construíram um modelo matemático do ciclorotor e precisavam de validar esse modelo matemático em algum objeto físico. Confirmar que ele é adequado. Para isso construíram um aparelhinho pequeno e, no fundo, andavam a fazer a sua investigação científica. Como disse o Boris Alexandrovich, isto não é um dirigível, é uma plataforma de carga aerostática, como uma grua-torre. Fica parado no sítio, consegue deslocar algo por baixo de si, mas voar para outro lado não é capaz. Esta é provavelmente a avaliação mais certeira deste conceito.
Se alguém tinha dúvida se os ciclorrotores são eficazes ou não para alguns trabalhos locais, numa zona muito pequenina, provavelmente são eficazes. Para voar do ponto A ao ponto B não são eficazes, mas mesmo nada. Os colegas não tinham qualquer objetivo de fazer um dirigível. A tarefa era ensaiar os ciclorrotores. E com essa tarefa estão a sair-se muito bem. E quanto aos dirigíveis, será que vão mesmo aumentar a escala? Será que vem algum futuro nesta direção? Lá no instituto deles há pessoas que dizem, então, sim, temos mesmo de fazer tudo isto. E, de um modo geral, parece que até chegamos a acordo, de certa forma, de que isto se pode fazer em conjunto. Nós, temos as nossas próprias competências e os colegas avaliaram-nas e ficaram bastante surpreendidos com elas. E eles assim, foi mesmo inesperado, mas agradável. Na verdade, ficaram todos surpreendidos, a começar pelos organizadores. Os organizadores diziam: quanto tempo precisam para voar do hangar até o palco? Descolam em 20 minutos, voam. E é neste preciso momento que tem de estar aqui. Eu, uns 20 minutos. Eles: quanto demoram do hangar ao palco? Eu: bom, uns 30 segundos, se calhar. Eles: esperem lá, que velocidade tem o dirigível? 75 km por hora. Todos ficaram surpresos. Todos achavam que era um balãozinho. Tratavam-no como tal e aos poucos começaram a perceber que aquilo não era um balãozinho. E quando contava a todos que era uma pequena maquete do dirigível do nosso Nova 2, ele neste momento já se encontra em fase de produção. Já vai ser um aparelho a sério, mal ou bem, mas ainda assim não completo. Completo são 8.000 metros cúbicos e todos assim... No Instituto de Termofísica também valorizaram, claro, a nossa competência. Tiraram o chapéu. Pronto. Pelo que percebi, o pessoal gostaria de se desenvolver nesta direção, mas tem algumas dificuldades em aumentar a escala. Ou seja, pelo que percebo, ninguém está a impulsionar esta área e eles fizeram tudo isto inteiramente por iniciativa própria e o aparelho que fizeram foi, digamos assim, feito por eles próprios, por iniciativa própria. Sim, pelos vistos é esse o destino dos especialistas em dirigíveis. Trabalhar sempre por iniciativa própria. Vamos ver. Nós trocamos contactos uns com os outros e formamos uma opinião comum. No geral, eles são super competentes em determinadas áreas, nas quais também a nós nos interessa desenvolvermos-nos. Eles mexem tanto com microturbinas como com grandes dirigíveis e com áreas concretas dentro dos grandes dirigíveis. E sem dúvida temos competências em que lhes levamos uma enorme vantagem. Estamos a falar do Vadim Vassilievich, do Boris Alexandrovich, do Dmitry Sergeyevich e, no fundo, de toda a nossa experiência na construção de dirigíveis. Portanto, penso que vamos juntar esforços e seguir em frente. Já agora, amanhã, 7 de agosto, faz exatamente 2 anos desde aquela nossa primeira conferência, aquela em que anunciámos o pré-lançamento. Era o pré-lançamento, não o arranque. Nessa altura ainda havia muita coisa incerta no ar. E ao longo deste tempo, ao princípio não nos levavam nada a sério, depois já começaram pelo menos a olhar na nossa direção. E agora estas grandes estruturas, os grandes institutos e o próprio setor aeronáutico parecem ter começado a reagir a nós, como se já fôssemos gente da casa. É tão bom. Até mesmo, embora a 7 de agosto ainda não houvesse sequer escritório, com a equipa, com a maioria das pessoas, se calhar só ali nos conhecemos. Foi tipo, como disse o Seryoga, ardeu o celeiro que arda também a casa. Seja o que for, arrancamos e vemos a dinâmica. No fundo, juntamo-nos como equipa e começamos a funcionar a 20 e tal de setembro, não me lembro, 25 talvez. De 7 de agosto a 25 de setembro há imensas perguntas. Na verdade, ruiu-nos tudo e começou a montar-se de novo. Mas na mesma é uma data bonita, amanhã faz 2 anos, por isso
Não se dão os parabéns antes do tempo, mas amanhã felicitamo-nos. Pronto. E queria falar da União dos Dirigibilistas. Ainda há literalmente meio ano, ainda nessa altura, continuávamos a ter algumas divergências e leituras diferentes com os atores que também se veem no futuro setor dos dirigíveis, que se veem ali como players ativos. E por alguma razão ninguém nos queria ver ali como players. E pronto, agora neste momento a posição deles em relação à nossa questão está mesmo a mudar de forma muito rápida. É muito agradável, estão todos. Bolas, pois é, se calhar vamos mesmo andar convosco. E havia também bastante televisão lá nos Viva Ávia, bastante mesmo, e vendo agora, passados já alguns dias, algumas dessas reportagens, nota-se que muita gente foi para lá filmar o Viva Ávia, mas foi precisamente o dirigível que se tornou um certo fenómeno, aquilo que todos ali comentavam e transformavam numa espécie de cartão de visita da sua própria peça, porque é realmente uma novidade, né? É algo fora do comum, é uma coisa insólita, que nunca antes tinha sido apresentada. Muito bem, o pessoal de Novosibirsk, toda a nossa admiração e respeito por eles, percebem do assunto. Nem sei como explicar. No fundo, qualquer dirigível que se construa, o Nova 2, o Nova 8, o próximo grande dirigível rígido, as versões intermédias, é tudo recordes. Onde há dirigíveis hoje? Construir um qualquer já é um uau. O nosso primeiro não tripulado, hoje o maior dirigível não tripulado do mundo é o nosso. Não o vemos assim. Vamos construir o Nova 2 e ir ao livro Guinness dos Recordes como o maior dirigível não tripulado do mundo. E por que não? Isto é um uau. Isto é uma bomba, claro. Depois, no próximo verão, um aparelho tripulado, um piloto e 5 passageiros. É um moderno dirigível russo tripulado. O único em toda a Rússia. Aí está, pronto. O único em toda a Europa. E de 6 lugares, se bem contarmos. Bom, no fundo, cada dirigível seguinte, qualquer dirigível tem de ser valorizado, claro. Isto, pronto, o pessoal de Novosibirsk soube dar valor. Mais do que isso, eles ainda fizeram a divulgação prévia, muito bem. Puseram anúncios e com antecedência falaram nos canais de televisão locais que ia haver dirigíveis. Venham, vejam. Nós fizemos uma publicação sobre isso. Aliás, lá estão os links, tanto para as peças de vídeo como para as reportagens escritas que foram publicadas. Também podem ver, se ainda não tiverem visto. Aliás, já nos convidaram para o ano. Venham com o Nova 2. Nós dissemos-lhes, vocês não têm hangar, não conseguimos montá-lo aqui assim. Eles, que hangar? Mostrem. Mostro. Preciso de um hangar assim. 44 metros. Onde? É muito surpreendente. São gente dinâmica, mexem-se depressa. Sim, eles disseram que querem mesmo muito que apareça ali na terra deles uma base de dirigíveis. Estão prontos a disponibilizar a infraestrutura. O aeródromo deles é luxuoso, enorme. Ali até o Nova 8, manobra à vontade e pode ser operado. Ao lado há um complexo de ensaios em voo da própria fábrica. Vejam que boa fábrica aeronáutica há em Novosibirsk. De um modo geral, nós até já começamos a estudar essa questão a sério. E por que não, afinal? E o mais engraçado é que, durante o espetáculo aéreo, já tentaram aliciar-nos para irmos ainda mais longe. Estava lá o diretor de um aeródromo que fica para aqueles lados, mais perto do Altai, e ele só falava de turismo, do Altai. E ele, então e vocês, como é que estão por lá? Não se mudam para cá? E nós, para onde para vocês? E ele, pronto, para aqui algures. Mas já começamos negociações com o aeródromo de Mochiste. Bolas, já começaram? Queria convidar-vos. Se aí não resultar, olhem, tenho o meu aeródromo. Façam aqui a base de dirigíveis, turismo, Altai. Dizem que vai ser um estouro. No fundo, eu ainda continuo em ligeiro choque, mesmo até agora. Eu acho que vocês estão mesmo a ver o meu estado vibrante por causa daquela quantidade de propostas de utilização e de participação, tanto os institutos como os aeródromos. E todos elogiaram. No fundo, até agora nem percebi bem o que aconteceu. Em choque.
Sinceramente, depois deste evento, fiquei com um leve travo a Vitória. Primeiro correu tudo às mil maravilhas. Foi tanta a gente que passou por aquele aeródromo e que viu o dirigível. Mais de dezenas de milhares de pessoas. Além disso, os canais da televisão falaram de nós bem alto, de forma boa e agradável. Ainda por cima, ganhámos uma reputação bastante séria no meio da aviação, porque no fundo é um evento bastante sério. Nós mostramos que sabemos construir dirigíveis, que eles voam, que estamos mesmo no jogo, na aviação. Digamos assim, anunciámos um pouco os nossos planos para o futuro. Por isso surgiram daí contactos bastante interessantes. Eu ainda não tenho travo nenhum. Estava em ligeiro choque e continuo na mesma até hoje. Ainda não passou. Estamos sem folgas, sem um único dia de folga, a saltar de sítio em sítio há 2 ou 3 semanas. Espero que neste sábado e domingo consiga respirar um pouco e sentir por completo tudo o que aconteceu. Já agora está aqui uma revista. Isto também foi uma coisa agradável. Aconteceu mesmo antes de Novosibirsk. Ali vem a Aeronova. É uma revista Tech Insider, sim. Ligaram-nos eles próprios. Uau, o que é que andam a fazer? Vamos lá saber mais sobre vocês, o que se passa por aí. E publicaram um artigo bastante amplo e completo. Em várias páginas. Lá está o Nova 01, o aeroliote. Sim, até os estratosféricos lá estão. Pronto, é a revista Tech Insider. Vejam lá. Com esta capinha aqui. Se vos interessar, se a encontrarem por aí, podem comprá-la para a vossa coleção. De recordação. Sim. Pronto. Para conseguirmos participar no próximo festival, no ano que vem, temos agora de trabalhar a sério para conseguir montar o Nova 2. Em que fase é que estamos agora? Em que etapa? O que é que podemos partilhar? Parece-me que no webinar de balanço anterior dissemos que cerca de 95% ou 98% dos elementos do envelope já estavam prontos, agora estão a ser soldados entre si. Ou qual é o processo? Sim, ao que tudo indica, ainda durante este mês, ainda durante agosto, vamos ver o envelope do Nova 2 já sob pressão, aquele grande. Já temos instalações? Sim, já se estava a desenhar antes da ida a Novosibirsk e a chegada, só hoje soube. Pronto, o contrato está assinado. Arrendamos as instalações de que precisávamos? Sim, e ainda antes de irmos para Novosibirsk, já tínhamos levado para lá parte da tralha que estava em Voskresensk. Quando dobramos o Nova 01, quando embalámos tudo, carregamos e despachámos, é que temos ali imensas ferramentas de todo o tipo, escadotes, mesas, bancadas de trabalho, pronto. Aquilo era como uma oficina. Não montamos ali só o dirigível, parte dele nasceu literalmente ali mesmo. Devem ter percebido pelos vídeos. Furávamos, cortávamos, rebitávamos, fazíamos tudo ali no local. E onde mais? Pronto. E mesmo antes de irmos para Novosibirsk, parecia mesmo que estava tudo a correr bem. Só que em Voskresensk queríamos apertar um pouco o espaço, já que levávamos o Nova 01 e à chegada parecia que já teríamos instalações. Mais vale então que o Nova 01 vá de Novosibirsk direto para as novas instalações e as antigas há que libertar, porque custam dinheiro, claro. E pronto, empacotamos logo tudo e transferimos para as novas instalações. Lá acenaram-nos que sim, podem trazer, ou seja, pelos vistos está feito, o sítio é nosso. E à chegada, pronto, olá, Kirzach. Portanto, amigos, aquela questão fundamental, onde é que vamos montar o Nova 2, está resolvida. Já temos o sítio, né? Viva! Sim, montamos em Kirzach. Podem rever os vídeos antigos de Kirzach, de quando lançamos o projeto e eu ainda percebia pouco de construção de dirigíveis. Na verdade, ainda hoje percebo pouco disto. Ainda vem tudo. Pronto, mas na altura mesmo... Pronto. Amanhã seguimos de carro até Kirzach. O hangar que há lá é bastante grande. Foi construído na altura para 2 AU-30. Entre eles há uma fila de colunas que seguram o teto. Pronto, ficamos com a metade esquerda e é nessa metade que vamos montar o Nova 2.
À direita vai ficar ainda muita coisa interessante, porque não somos só nós a utilizar aquele espaço, há lá mais alguém também. Amanhã vamos lá desocupar a metade da esquerda e começar a criar ali algum conforto. Conforto tecnológico. Para o enchimento do envelope com gás é preciso estender uma superfície de base especial, deve ser linóleo industrial, é a opção mais simples. Amanhã vamos medir as áreas, ver de quanto precisamos e onde. E no fundo vamos dar assim uma volta geral por toda a nossa nova casa, é isso mesmo. Sim, quando estivermos a descarregar lá as coisas de Voskresensk, já não entramos como visitas, mas antes com aquela ideia. Pronto, ficamos aqui 1 ano, 2, já não saímos dali. É preciso habituar-se, avalia-se a casa, e aqui o quê? E ali, como é? Pronto. Vamos agora para Kirchhardt tratar de tudo, organizar o dia a dia e montar o espaço criativo para a montagem do dirigível. Primeiro virão os trabalhos preparatórios. Depois, o teste de pressão. Sim, nós vamos preparar tudo para o teste de pressão. O Vladimir Alexievich vai trazer, lá da produção de envelopes, o próprio envelope para o ensaio de pressurização. O teste de pressão, no fundo, é simples. Estende-se o envelope, enche-se de ar, instalam-se os sensores de pressão e por aí adiante. Espera-se o tempo necessário e depois, segundo a metodologia, vê-se o quanto é que o envelope se estica. Para as várias pressões, há marcas de referência próprias. Mede-se antes do enchimento, depois a esta pressão, depois aquela e vê-se a percentagem de alongamento do envelope. Isto é muito importante para o dirigível. O Boris Alexandrovich um dia explicará cientificamente. Verificam-se os seus parâmetros geométricos, claro, comprimento, altura, volumes e por aí adiante. À parte, o balonete é submetido a um ensaio de estanquidade para que o ar não passe do espaço do balonete para o espaço de gás. Todo o envelope é verificado quanto à estanquidade e aplicam-se nele números e marcas especiais feitas em autocolante. Marcas quer dizer escalas ali sobre o envelope. Quando ele já estiver cheio de ar, entramos lá para dentro com umas pantufas de feltro especiais para não estragar o envelope e vamos colar por dentro, em sítios específicos. Está tudo marcado já. Os números e as escalas. Isto é para ali uma escotilha tecnológica de acesso, que no fim ficará fechada, mas a partir dela ficará montada uma pirâmide, uma câmara, e essa câmara vai vigiar o balonete em permanência. E ali é preciso uma escala, para se ver a percentagem de enchimento do balonete, ou seja, o quanto ele está cheio ou vazio. Tudo isto vai ser feito, e ainda mais uma série de operações. É o primeiro passo. Depois, claro, fazemos vácuo no envelope, dobramo-lo, e ele fica à espera do início da montagem. E nós vamos preparar-nos para a montagem do dirigível, acabar todos os elementos metálicos, todo o sistema de controlo, o sistema de alimentação de energia e toda a iluminação exterior. Temos muito trabalho pela frente. Mas pronto, boa notícia. Já temos instalações. É ótimo que tenha ficado tudo resolvido. E mesmo a tempo o principal. O Vladimir Alexievich, de certo, vai estar presente em pessoa no teste de pressão, não é? Bem, em pessoa, ele não deixa ninguém tocar-lhe, não é? Sim, ao envelope ninguém mexe sem ele estar presente. Só ele é que faz isto, quem mais? Terem-nos confiado a montagem do Nova 01 a nós próprios, isso é. Deram-vos um brinquedo. Vão, divirtam-se, sim. Na verdade, nós estamos agora numa etapa muito séria. Provavelmente precisamos de começar a formar a equipa de ensaios em voo. Ali tem de haver o chefe dessa equipa, tem de haver os técnicos e depois uma quantidade enorme de documentação relativa à operação do Nova 2E. É preciso registrar na caderneta do produto todos esses trabalhos, todos os voos. No Nova 01, entretanto, vamos obter a matrícula e depois vamos registrar tudo como deve ser. Sem matrícula, decidimos não sujar a caderneta. Aqui vai ser tudo muito mais sério.
já temos de começar a dominar todos esses procedimentos, porque com o Nova 2 tripulado não há mesmo maneira de passar sem isso. Trabalho é o que não falta a uma montanha dele. Ainda bem que já começamos. Estou a falar da documentação de operação, agora que já está tudo definitivamente claro. O aspecto do aparelho, todo o seu sistema de controlo, tudo. Agora já começou a parte descritiva, a preparação do voo, a execução do voo e a conclusão do voo. Um dia sento-me com a lista e leio em voz alta todos esses documentos, só para se perceber já pelos títulos. Já agora, em Kirsash, vamos ter a possibilidade de fazer ensaios em voo? Kirsash também cai sob o Kovior da região de Moscovo, parece? Ou há alguma brecha que nos permita realizá-los à mesma, apesar do Kovior? Ali nem sequer são brechas. Ali, em texto direto, proibiram a uns e não proibiram a outros. Nós entramos tranquilamente na categoria dos outros, como, por exemplo, teus helicópteros. Toda a aviação ligeira, essa é que não pode voar. O helicóptero não entra aí, voa à vontade. A aviação experimental voa tranquilamente. Kirsash está no espaço aéreo classe G. As zonas dividem-se por importância, grosso modo. As zonas super importantes é a letra A. Quantas mais dessas letras A, mais sério é. Por exemplo, Sheremetyevo e por aí fora. Depois B, C, D e por aí. Há o espaço aéreo de classe G que nunca importa a ninguém. Em Kirsak, ou seja, ali é mais ou menos livre. Mas ele faz parte daquela região de Moscovo que foi fechada. Isso é a primeira coisa. E a segunda, a zona de Kirsak pertence ao Instituto de Investigação de Paraquedismo. E eles têm estatuto experimental, o que para nós é bom. Acho que não vamos ter problemas com os voos. Ótimo. Pronto, proponho passarmos calmamente às perguntas. Temos comentários, vou começar pelo YouTube. Pronto, boa tarde. Digam-me, em que fase está agora a Nova 8? Como vai o fabrico da Nova 8? O fabrico da Nova 8 ainda não arrancou. A Nova 8 está numa fase que eu diria ser a fase inicial de projeto. Como desenho de conjunto no projeto já está pronto, já estão claros os volumes e também as membranas. Ela já é multisseccional e tem um sistema de emergência engenhoso para o caso de despressurização de um dos compartimentos. Já se sabe que motores são e quantos ficam em cada sítio. O desenho de conjunto da Nova 8 está concluído. A seguir é projetar cada peça em separado. Estamos só agora a começar isso. Eu acho que no próximo ano vamos começar a fabricá-la. Antes disso, não. Neste momento, o que está na fila é o segundo envelope da Nova 2. Um envelope de 300 metros cúbicos. Será primeiro um aeróstato cativo de 300 metros cúbicos. Temos muitíssimos pedidos para um aeróstato deste gênero. Gostávamos também de fazer um dirigível pequeno de 300 a 350 metros cúbicos como dirigível publicitário. Já mesmo como um produto. Para que possa ser explorado comercialmente. E o Nova 8, pronto, esse é que fica para um pouco mais tarde. Ele também vai ser primeiro elétrico ou já logo de vez? Ele vai ser na versão híbrida, né? Vai ter grupos geradores de eletricidade a bordo, que queimam combustível, e motores elétricos ao longo dos flancos, esses como motores de tração. E em alguma modificação podem já surgir microturbinas? Nós esperamos que logo na primeira modificação já haja lá microturbinas sem soluções intermédias. Sim. Soluções. Pronto, muito bem. Leio a pergunta. Nesta crise atual, vai aparecer à venda um aeródromo adequado para voar? Acho que já respondeste. Em princípio, Kirsash serve-nos para as tarefas atuais. Sim, e quanto à crise, Novosibirsk disse: que estão aí a fazer sentados na vossa região de Moscovo? Estão a ver que aeródromo enorme, verde e aberto? Venham ter conosco. É a tal crise. Vejam, já temos aeródromo de reserva pronto. Estão a considerar uma configuração aerodinâmica integrada para o Nova 35?
mas não com um cone e sim com um plano inclinado, para aumentar a percentagem de capacidade de sustentação do envelope de forma clássica? Esta questão está a ser estudada muito ativamente neste momento, do ponto de vista do método e da abordagem científica. Digladiam-se dois conceitos. Um é alterar a forma do casco. O segundo é deixar o casco clássico como está e, muito simplesmente, acrescentar umas asas curtas no centro de volume. Elas dão uma capacidade de sustentação nada pior do que todo esse casco. E, do ponto de vista tecnológico, quem ganha claramente é a segunda opção, ou seja, o casco clássico com as tais asinhas. Só que a facilidade de fabrico não é bem-vinda em todo o lado. Por exemplo, vejam, há automóveis despojados e depois há os super desportivos caríssimos. E se houver procura por um dirigível caríssimo de forma engenhosa, será que lhes podemos dizer que não fabricamos uma coisa dessas? Cada coisa tem a sua própria aplicação. Boa. Próxima pergunta. E o que é que, na vossa opinião, levou ao fracasso da atividade da Avgur? Eles já tinham dirigíveis a funcionar comparáveis à futura Nova 2. Tinham mais. Tinham 5.000 metros cúbicos. Era um aparelho a sério. Eu não sei e eu lá não estava, por isso toda a minha opinião vai estar muito provavelmente bem longe da verdade. Ali houve a crise de 2008 e, no geral, era uma época um bocado diferente daquela em que estamos agora. Agora a eletrônica ficou exponencialmente mais barata. Surgiram sistemas de controlo com uma qualidade que na altura nem se conseguia imaginar. E, no geral, grosso modo, desde 2008 e agora estamos em 2026, a China progrediu de forma incrível e inundou o mundo com todo o tipo de soluções tecnológicas que são ordens de grandeza mais baratas do que aquelas que existiam naquela altura. No geral, neste momento, a oportunidade é bem mais favorável para produtos como o dirigível. Na altura era caro, complicado e demorado. A crise e a redistribuição de forças dentro dos círculos empresariais. Pronto, calhou tudo assim ao mesmo tempo. Não tenho mais nenhum comentário. E quem mais aqui no nosso país se dedica a sério aos dirigíveis? Escarafunchei um pouco o tema. Há mais uns 2 ou 3 participantes, mas comparado convosco, aquilo não é nada sério. Ninguém. Ou seja, a sério, só nós é que fazemos dirigíveis. É mesmo assim. E quando é que vos surgiu a ideia de construir algo assim? Aqui há uma história inteira por trás disto tudo. Na verdade, há muitos anos atrás, vou falar concretamente de mim, tinha sempre na cabeça a sensação de que era preciso voar. A minha associação é esta. Há o mar, por exemplo, um oceano enorme, há caranguejos que rastejam no fundo, são as pessoas no planeta, há um oceano de ar e rastejamos no gelo como caranguejos, e só existem uns aviões quaisquer que voam de um ponto A a um ponto B. Para mim, isso é teletransporte. Entramos, abanamos, sentimos-nos estranhos e aterramos. É apenas um deslocamento. Mas nadar mesmo como um peixe, estar no ar, isso já é uma coisa completamente diferente. O meu cérebro andava sempre à procura de soluções, das mais variadas até antigravitadores pouco convencionais. Como é que se consegue estar no ar por um preço energeticamente aceitável? E a certa altura tocou o telefone. E literalmente uns dias antes dessa chamada caiu-me a ficha. Mas isto são os dirigíveis. Bom, que diferença é que isso faz? O cérebro tentava sempre algo pequeno, miniatura, mais pequeno, tem de ser pequeno. Deve a quem? O céu é enorme, não há trânsito nenhum. Vejam, nem postes, nem filas, nem árvores. E isso é o dirigível. Enchemo-lo com gás, ele sobe sozinho e ficamos dentro de uma sala grande, de um espaço que podemos ir equipando e ele está no ar. E literalmente uma chamada. Olá, há um acadêmico, Alexander Nikolaevich Kirillin, dirigibilista, quer encontrar-se consigo. E isto foi há uns 6 anos. Claro, encontramo-nos com o Alexander Nikolaevich. Fiquei espantado por existir sequer um dirigibilista.
Como se veio a ver, temos cá um exército inteiro deles, e isto, pronto, agora que já há uns 2 anos ando ativamente no meio dos aeronautas, dos dirigibilistas, dos aviadores e por aí fora, posso dizer com toda a sobriedade que, do ponto de vista académico, temos a equipa mais forte que existe, né? Do ponto de vista tecnológico, estamos atrasados em relação aos chineses e aos alemães no que toca à capacidade de construir. Do ponto de vista de conceber, de projetar, neste momento não temos rivais. O facto de termos montado a produção de envelopes, claro, é de nos dar os parabéns, mas precisamos de agarrar isto com mais força. Para construir um dirigível rígido temos de nos esforçar muito. Já com a Nova 2 e a Nova 8 está tudo claro. Aqui não há obstáculo nenhum. Pois no fundo foi há 6 anos que surgiu exatamente essa percepção. São os dirigíveis. Há 2 anos lançamos o pré-lançamento do projeto e por volta de 20 de setembro começamos a trabalhar. E já temos a Nova 2 em construção. Em breve vamos vê-lo. Parece que aqui se encaixa logicamente uma pergunta. O financiamento do projeto é suficiente neste momento? Está tudo contado grão a grão, não há hipótese de inspirar nem de expirar. É assim mesmo, não há outra hipótese. Não dá para fazer as coisas em paralelo. Se houvesse um bocadinho mais de dinheiro, mesmo só um bocadinho, já teríamos o pequeno aeróstato de 300 metros cúbicos e também aquele dirigível publicitário pequenino. Não é por não querermos nem por não podermos. Simplesmente não há dinheiro para ele. Não é caro comparado com o Nova 2 ou com outra coisa qualquer. Nem sequer esse dinheiro há. Ainda agora nos propuseram publicar um artigo numa revista de aviação muito boa. Disseram, bolas malta, são fantásticos, queremos escrever sobre vocês. Uma página assim por alto custa 40 mil rublos. E pronto, decidimos não fazer nem sequer essa página, porque mais vale comprarmos rebites com esse dinheiro. Ou seja, estamos assim tão apertados financeiramente neste momento dentro de todo o processo de criação do dirigível Nova 2. Naturalmente, o ideal seria que o financiamento que temos se multiplicasse por 10. Se multiplicasse por 10, respirávamos de alívio e íamos a correr construir o Nova 2, o Nova 8 e o grande dirigível rígido. E, na verdade, multiplicar por 10 nem é um número assustador, tendo em conta quantas pessoas já nos conhecem hoje em dia e quantas pessoas nos apoiam neste momento. Se pegarmos em todas as pessoas, em toda a gente no seu conjunto, aquilo dá-nos 0, uma quantidade infinita de zeros e algures lá ao fundo, um algarismo qualquer, uma percentagem de... Bom, tudo tem o seu tempo. É só engraçado ver como hoje em dia há pessoas, bloggers, não bloggers, embora nós também sejamos bloggers, sentados à frente da câmara, a debitar. Para qualquer tralha, conseguem juntar um dinheirão, valores fabulosos, juntam quantias completamente inacreditáveis. E aqui está em jogo um setor inteiro. O da aerostação, acho que em breve tudo se vai concretizar. Como estivemos hoje a falar com o diretor-geral, o mercado está a inchar e está quase a rebentar por algum lado, e daí o dinheiro vai começar a correr na nossa direção. Cá por casa, sobre aumentar o financiamento, nem sequer é costume pensarmos nisso. Nós temos o fluxo mínimo necessário e precisamos de passar quanto antes a operar em bases comerciais, começar a executar encomendas comerciais e com isso funcionar. De outra maneira, por agora, não parece ser possível, mas, repito outra vez, eu não vejo nada de complicado em a Solar Group multiplicar por 10 o seu alcance. O tema é interessante e desenvolve-se de forma orgânica. É nobre, é romântica, é cheia de aventura. Nenhum problema. Acho que está tudo ao nosso alcance e ao vosso também. Ontem fui a uma entrevista. Daqui a um mês vão ver onde. Depois partilhamos o link. E lá houve uma pergunta sobre a utilização dos dirigíveis.
os de monitorização, os de carga. Isso é tudo compreensível numa perspectiva de 5 a 10 anos. E eu contei lá que, pessoalmente, sonho com os dirigíveis de expedição. É como o dirigível turístico, mas um turismo já com algumas atividades. Quando estamos todos juntos num dirigível grande, em grupo, desde 25 pessoas até uma centena de pessoas. Bom, 100 já é muito. Isso já é um bocado mais complicado. É melhor vários dirigíveis com 25 pessoas cada, com camarotes, com veículos anfíbios para pântanos a bordo, com uns botes insufláveis, para irmos até lá explorar a nossa grande e imensa Rússia, aqueles cantos onde nunca ninguém esteve. E não tem de ser só no nosso país. Dirigíveis assim, de expedição e turismo, podem ser feitos com base nos de 30 e nos de 60 toneladas. São as máquinas com mais procura neste momento pelo retorno que temos do mercado. Percebemos 3, 30, 60. A fórmula ficou assim, 3, 30 e 60 toneladas. E ao criarmos para eles uma máquina despojada que simplesmente transporta cargas, construir sobre essa mesma base um dirigível de expedição, isso é que é um sonho, claro. Steve, numa entrevista, conta isto tudo de forma um bocado diferente, mas o estado de espírito era mais entusiasmado. E no fim, corta, está gravado. E toda a gente. Bolas, precisamos de um dirigível, depressa, vamos construir um de excursão. Foi muito agradável. E eu, temos mesmo de acelerar. Mas é grande, é rígido, temos de crescer. Ou recebemos uma encomenda ou multiplicamos por 10 para arrancar mesmo. Senão, para já, não há hipótese. Pronto, e a propósito, aqui há uma pergunta mesmo a jeito. Tem empresas que vos patrocinam hoje em dia? Uma empresa patrocina? Pronto, a pergunta é essa. Aliás, nem sequer tínhamos pensado nisso. Se tiverem uma empresa disposta a patrocinar a construção de dirigíveis, escrevam para aqui. E aqui é que devia ter aparecido oficialaeronova.team, que é o nosso endereço de e-mail. Sim. Existem alguns clientes para o Nova 2 de produção em série? Ele nem sequer estava previsto para produção em série. Vai ser produzido como um exemplar único, ou seja, uma unidade de série 0. Eu penso que vamos vender aí uns 5 ou 6 exemplares, porque já existem acordos preliminares e é claro com quem. Isto é tudo turismo, do género para uso pessoal, vamos chamar-lhe assim. A máquina de série é a Nova 8 e as seguintes. Apoiam-nos e dizem que as expedições científicas ou turísticas ao Planalto de Puturana, com possibilidade de desembarque nos cumes planos e vastos desta região, só são possíveis com dirigíveis. Eu concordo. Sim. Eu não sei se já falámos disto convosco ou não, mas um dos cenários de desenvolvimento da técnica da aerostação é este. A técnica da aerostação faz sempre a amarragem, pousa sempre na água. Os dirigíveis vão pousar na água, nos lagos, nesses grandes espelhos de água lisos. Foi por esse cenário que a aviação também começou. Para não construir aeródromos, os aviões descolavam e pousavam na água. Era mais fácil. E o dirigível de expedição vai pousar sempre na água. Temos uma quantidade infinita de lagos. A superfície é lisa, ali nada ameaça o dirigível. E dali dá para ir de barco tranquilamente para onde quiserem. Claro que também vai aterrar, mas amarrar na água é como se... Bem, na vossa cabeça deve ficar a ideia de que será assim. E é belo à sua maneira. Pronto, parece que as perguntas acabaram por agora. Amigos, se ainda tiverem perguntas, escrevam. Ainda estamos no ar e vamos responder. Por enquanto, já respondemos a tudo. Planalto de Puturana. Estivemos agora em Novosibirsk e lá comecei outra vez. Abrimos o mapa, vemos onde estamos, orientamo-nos no espaço. Começamos a aumentar o mapa e olhamos. Aqui há uma mancha mais escura, aproximamos e são pântanos. Ali uma mancha de outra cor, aproximamos e são rochas, montanhas e por aí fora. Incrível. Não sei se vocês gostam assim de ficar horas a olhar para o mapa, mas eu adoro. Eu adoro. Eu posso passar horas, semanas inteiras, só a olhar para as paisagens.
Pronto. É só eu imaginar que vou a navegar de dirigível por cima de toda esta beleza e... Continuamos a contemplar igual, mas já ao vivo. Sim, é como voltar do espaço digital outra vez para a vida real. Isto, muito provavelmente, é o que temos de fazer. É exatamente isso que há a fazer. Sim. Pronto, não há mais perguntas. Posso concluir que já podemos terminar. São 19h06. Coube tudo numa hora. Acabou por dar uma conversa de café. Mas, no geral, resumindo, sim. Já podemos dizer que o fabrico do envelope da Nova 2 está praticamente concluído. E temos um sítio onde o vamos montar e fazer os voos de ensaio. Não há nada que nos impeça de o fazer. São ótimas notícias. Fixe que tudo corra bem. Pronto. Este mês vamos ver o envelope cheio. Vai ser um espetáculo de outro nível, claro. Quando enchemos o envelope da Nova 01, lembro-me de andarmos à volta dele. Uau, o envelope. 17 metros. Pois, e tem piada a ver como o nosso olhar mudou. Antes via como sendo enorme, agora é tipo, bah, o foco mudou e já a vejo pequena. E eu já estou à espera daquela de 44 metros. Vai ser enorme e depois vai encolher. Vamos ter 75 metros e depois encolhe outra vez. Sim, e no fim de contas, dirigíveis de 200 a 300 metros esperam-nos no horizonte. 3, 30, 60. Muito provavelmente a nova 35 acaba por transformar-se na nova 60, porque entre a nova 35, que tem 15 toneladas de capacidade de carga, e a nova 60, que tem 30 toneladas de capacidade de carga, as diferenças na complexidade de fabrico, tanto em termos de recursos como em termos financeiros, são à volta de uns 10%. Ou seja, vamos agarrar com unhas e dentes a construção de um grande dirigível rígido. E entre o de 15 e o de 30 toneladas é mais lógico escolher o de 30. Porque entre eles quase não há diferença. Como dissemos, do pequeno ao grande. 30 também é pequeno. Porque a seguir a isto vem 60, 120, 250, 500. Agora, em vez do Nova 35 de 15 toneladas, começar a construir o de 100 toneladas. Isso sim é que é um risco a sério. Mas 15 e 30 é praticamente o mesmo. Pronto. O que queria eu dizer? É tudo, acho. Vamos lá trabalhar. Amanhã vamos a Kirshat e filmamos para vocês. Sim, como é lá tudo, como está organizado. Sim, vamos preparar as instalações para receber o envelope. Talvez arranjemos tempo e vamos até Zaoksky visitar o Vladimir Alexievich. Ou melhor, ele já... Não, que venha ele ter connosco com o envelope já pronto. Isso vai ser mesmo fixe. E acho que devíamos organizar uma espécie de encontro enquanto ainda está calor lá na nossa nova casa em Kirsach. Sim, e depressa. Sim, ver o envelope grande. Nem que seja no teste de pressão. Isso já seria mesmo brutal. Sim, amigos, o tempo está a acelerar, os acontecimentos adensam-se. E daqui para bem para a frente será ainda mais. E com esta nota positiva, obrigado a todos. Sim, obrigado a quem esteve no webinar e fez perguntas. Não se esqueçam de pôr reações, partilhem os nossos vídeos e a informação de que os dirigíveis estão a regressar e vão mesmo regressar muito em breve. Obrigado a todos. Ainda queria dizer mais uma coisa. Nós andamos a lançar vídeos dos mais variados. Vocês às vezes veem-nos, às vezes veem, às vezes não veem. E queria muito pedir a quem tiver essa possibilidade. Peguem simplesmente nos vídeos e copiem-nos para os vossos canais. Cortem-nos em Reels, publiquem. Pronto, divulgar a informação. Não tencionamos de modo algum reclamar de qualquer cópia, pelo contrário, só saudamos. Material, na verdade, há muito. Tempo é que não temos nenhum para produzirmos sozinhos todo este fluxo de conteúdo. E para que o projeto possa crescer e para organizarmos tudo isto mais depressa, é precisamente desta ajuda que precisamos. Ajuda na divulgação da informação. Nós esforçamo-nos ao máximo para vos preparar essa informação. E agora pronto, assim que aparecer o Nova 2, quando aparecer o envelope e por aí adiante,
Se tiverem essa possibilidade, comecem a divulgar os vídeos, criem canais paralelos, façam reels, publiquem TikToks. Na minha opinião, isto é mesmo espetacular. Os dirigíveis. Sim, e só com isso vocês vão ajudar imenso a que os dirigíveis se materializem o mais depressa possível. Sim. Pronto, é isso. Foi um gosto ver-vos. Sim, até à próxima. Em breve sai o vídeo resumo sobre como correu o Viva Avia. Vejam sem falta, as imagens são de loucos. Vão adorar, garanto. É tudo. Até logo. Até breve.